Está começando mais um Acredite Se Quiser, Arquivo Fenômeno. E hoje eu não tenho a companhia do Sr. Ufudjek. Ele teve um problema com a internet dele justamente na hora da nossa gravação. E como esse bate-papo já estava marcado há um bom tempo, eu não queria perder essa oportunidade de conversar com o nosso convidado de hoje aqui, que é a primeira vez que vem aqui no Acredite Se Quiser, mas longe de ser a última. Então, seja muito bem-vindo, Heitor Costa. Valeu a presença aqui hoje, tamo junto. Ô PH, primeiramente te agradeço a oportunidade de colocar junto aqui da tua nave, né? Eu ainda não tinha embarcado em nenhum voo, né? E olha que essa abdução já estava marcada há um bom tempo, né? Ainda não tinha sido possível. Pois é, Heitor, põe bom tempo nisso. Acho que foi desde o ano passado, né, que nós marcamos, e contratempos e adiamentos, e agora finalmente estamos aqui. Exatamente. Então daqui a pouquinho nós vamos conhecer um caso muito interessante que podemos dizer assim que ainda está na Operação Prato? Vamos saber daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta. Avistamentos inexplicáveis, SNI, maçonaria, Super 8, seres extraterrestres. Acredite se quiser. Como ocorreu a sua participação na Operação Prato? Companheiro, eu fiz uma porção de missões, professor, essa. Nunca vi na vida o OVNI, nunca tinha visto. Eu fui para trabalhar realmente, porque fui indicado por um chefe de uma equipe, entendeu? Mas eu fui para trabalhar, mas não levava muita esperança de ver, não, entendeu? No princípio eu não acreditava. Eu sou tipo São Tomé, quero ver para crer. Inclusive, companheiro como o Freitas disse para mim, tu já viu? Não vi, na minha equipe, eu vou mentir, não falo meu tipo. Então, conclusão, quase no final, eu fui para São Domingo do Capim. Passou um OVNI lá. E eu fui para lá e dei sorte e vi. Agora eu não quero que ninguém acredite em mim, claro. Eu vi, estou convicto que vi, bati alguns votos, foi entregue à comissão nossa, né? Quer dizer, eu tenho um trabalhozinho aí, mas esse trabalho, para mim, recompensou. Eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto na vida. Essa é a recompensa maior. E o trabalho que eu fiz, e graças a Deus deu certo. Heitor, no início eu até questionei se esse caso ele faria parte da Operação Prato pela localização dele e pela data. Como é que isso encaixa ali? Isso tá na Operação Prato ou não? Vamos lá, olha, deixa eu te explicar o seguinte, eu vou te dar um exemplo até que a gente vê muito no interior, né? Eu ouvia muito a minha avó dizer isso, né? Invadir o galinheiro, tem pelo de lobo, tem cheiro de lobo, tem pegada de lobo. Não dá para desconfiar que não seja um lobo, só pode ter sido um lobo. Essa mesma ideia a gente traz aqui, porque tecnicamente a Operação Prato ela já teria se encerrado. Só que os mesmos agentes que tinham trabalhado na Operação Prato estavam nessa investigação com uma questão curiosa que não somente os agentes do A2, né, os agentes da FAB, da Força Aérea, mas também agentes do SNI, né, pelo menos um agente do SNI, e é uma das coisas que chamam muito a atenção desse caso. Então, sim, eu posso considerar e dizer que era da Operação Prato, apesar de não ostentar esse nome. E outra coisa muito curiosa, né, nós não temos a figura do Coronel Holanda envolvido nessa investigação. Eu ia te perguntar isso agora, se você falou que a mesma equipe estava, né? Se o Holanda estava nessa investigação. Por que ele não estava? Ele não foi chamado ou ele não quis? Olha, aqui existe uma série de especulações, mas eu vou me atentar aqui a uma vez que eu estava tendo uma conversa privada com o Carlos Mendes e eu toquei nesse assunto com ele, né, nessa possibilidade. E ele me deu uma explicação que eu achei interessante e eu comprei ela. Ele me disse, a gente conversando, né, sobre essa questão da Fazenda Jeju, e eu perguntei para ele, mas é curioso, né, o Holanda não tem participação nenhuma na Fazenda Jeju. Aí foi quando ele disse, olha, o caso da Fazenda Jeju, ele é depois daquele caso da Olaria Koifer, depois daquele caso onde o Holanda disse que teria visto
a nave de 100 metros, lá no Rio Guajará-Mirim, lá em Ananindeua. Então, quando Holanda foi para os seus superiores e informou que ele tinha visto aquilo, né, a nave de 100 metros, a situação toda lá na região ali de Ananindeua, o pessoal começou a acreditar que Holanda tinha endoidado. O próprio Carlos Mendes diz, né, que ele ouviu militares dizer assim, o Holanda endoidou, usou essa expressão, né, e por isso Holanda ele foi afastado, né, pelo menos é o que a história nos mostra, né, o Holanda teria sido afastado dessas missões relacionadas a esse tipo de investigação. Então, esse caso não faria parte da Operação Prato, porque a Operação Prato era basicamente a operação do Holanda. Então, é a mesma equipe ali, mas vamos colocar assim, eles não podiam usar o nome da Operação Prato, é isso? Os documentos, deixa eu deixar uma coisa assim clara, né? Os documentos que já foram disponibilizados pelo Arquivo Nacional, né? Eles falam desse movimento, do caso da Fazenda Jeju, mas outros documentos já foram revelados porque assim, né? O pessoal já deve ter ouvido falar alguma vez de um site chamado operaçãoprato.com, que é um site que não tem fins lucrativos, onde eles se dedicaram, os 5 ali, a correr atrás de informações sobre a Operação Prato, e eles conseguiram, de uma fonte que se mantém anônima, mas que era amigo dos militares lá da Operação Prato e tinha um acesso a eles, e recebeu da própria mão do sargento Flávio esses documentos. Entre tantos documentos ali, tem uns informes sobre uma situação que vinha sendo investigada pela Marinha, e entre esses documentos tem novos documentos com a investigação feita pelo Nascimento. Quem liderou essa missão foi o sargento João, agora como ele já é falecido, eu vou poder dar o nome dele aqui, João de Deus Nascimento Barbosa, nascido em 1935, falecido em 2018. Felizmente, foi possível, através de uma pesquisa, conseguir fazer uma entrevista com ele, que é esse material aí que eu te passei, né? Ali ele traz algumas informações, mas infelizmente não se teve a oportunidade de entrar a fundo, vamos dizer assim, conseguir captar mais informações dele. Por quê? Foi uma ligação por telefone, né? Ele estava ali, vamos dizer assim, em casa, e se marcou de fazer uma entrevista até por vídeo. Infelizmente não foi possível, porque ele acabou falecendo. Mas o depoimento dele aí é interessante, cara. Ele chegou muito perto de um OVNI. Cara, é muito interessante mesmo. Inclusive, esses áudios que vocês escutaram no início aí são dele. E durante o episódio aqui, entre os blocos, eu vou colocar trechos dessa entrevista dele pra vocês irem escutando e ouvirem da própria boca dele essas histórias. Mas vamos lá, Heitor, vamos começar aqui, que esse caso eu não conhecia. Inclusive, eu comecei com o Jackson isso alguns dias atrás, quando você me chamou e me mostrou essa pauta aqui pra te gravar. Eu comentei com o Jackson, e o Jackson, pra variar, conhecia esse caso. Ele falou que é um caso muito interessante e que tava devendo, inclusive, esse caso lá no Fenômeno, que ele queria conversar com você também e tal, pra pegar mais informações. Mas depois ele escuta o nosso episódio aqui e ele vai ter tudo que ele precisa. Mas esse caso aí, eu te perguntei no início se ele estaria envolvido na Operação Prato, se ele fazia parte, por causa da data dele, que ele aconteceu em dezembro de 77, não é isso? Lá no Pará, no município de São Domingos do Capim, é isso? Isso, São Domingos do Capim, isso, exatamente. Então vamos lá. Então conta pra gente como é que foi esse caso. Bom, beleza. É uma coisa curiosa. Eu vou precisar só contextualizar o seguinte. Quando se fala em fenômeno chupa-chupa ou Operação Prato, as pessoas são convidadas, são seduzidas a lembrar logo da onde? De Colares. Sim, exatamente. É a primeira memória afetiva, né? Que vem, vamos dizer assim, a memória ali que vem, ela te traz a Colares. E isso foi um erro, porque passou-se muito tempo investigando, falando de eventos relacionados a Colares e se esqueceu dos outros casos. E tudo virou uma salada só. Por exemplo, olha como esse assunto, o chupa-chupa, ele é curioso, ele é interessante e infelizmente não foi bem explorado ao longo do tempo. Nesse próprio caso que nós vamos trabalhar agora aqui, o caso da Fazenda Jeju, que acontece lá em São Domingos do Capim, nós temos a participação de ninguém mais, nada menos do que o chefe do SNI. Para quem não está entendendo, o chefe do SNI era o coronel Filemon Menezes. E para quem não sabe na história o que era o SNI era o Serviço Nacional de Informações. Os agentes do SNI, comumente, eles estavam investigando qualquer levante que fosse contra o regime da ditadura. Resumindo, os caras perseguiam comunistas, o que é
que agentes do SNI estavam de uma hora para outra investigando assuntos de OVNI. Isso é muito curioso. Pois é, porque na época ele se cogitou muito que eles tiveram esse envolvimento, porque se suspeitava que era alguma coisa de fora ali tentando invadir o Brasil. Exatamente, mas agora é uma coisa muito bacana aqui. Os agentes do SNI, eles respondiam à agência central e a agência central ia direto com Brasília. O filtro era mais curto para se chegar ao presidente da República. Isso até foi já debatido lá no podcast da Operação Prato, feito lá pela Globo, entendeu? Sobre se até onde o presidente Ernesto Geisel sabia desses fenômenos que estavam acontecendo aqui na Amazônia. Mas então se pode falar que eles estavam ali em cima disso, investigando, não com o interesse que a gente conhece, que é esse de ver se tinha alguma ameaça comunista, alguma coisa assim, ou não, eles tinham um outro interesse, eles viram que isso aí era uma coisa diferente e eles quiseram investigar. Eu vou te responder com o que o Bessa me respondeu uma vez por telefone. O Jorge Bessa é um agente do SNI, tá? Não tem nada a ver com o assunto que a gente está investigando, mas ele era agente e participou da Operação Prato. O SNI estava ali para investigar tudo. Entendi. Entendeu? Tava ali para investigar tudo. Qualquer coisa que fosse fora do normal era para ser investigado. Mas não dá para deixar um quê no coração de cada um de nós de curiosidade. Afinal de contas, né? Um órgão da inteligência estava se interessado nisso. E estava enviando informações para Brasília. Cara, falar que eles não sabem do fenômeno, falar que eles não olham para isso com mais atenção, é mentira, né? Porque eles sempre estiveram de olho nisso, eles sempre estiveram investigando isso. Exatamente, tu captaste muito bem a minha mensagem. Inclusive, PH, tem uma coisa curiosa aqui. Tu lembras que quando o Holanda deu aquela entrevista dele para a revista UFO, ele disse que os agentes do SNI estavam por mera curiosidade? Você acredita que era mera curiosidade? E eu te digo mais, o Holanda não mentiu, o Holanda foi enganado. Ele achava que era por mera curiosidade, mas os agentes não passaram. Isso aí é opinião minha, tá, gente? Os agentes passaram para ele essa ideia. Não, nós vamos lá só para ver. Não era nada disso. Eu acredito que quando começaram a chegar os relatos extraordinários dentro dos quartéis, no caso dentro do quartel ali do primeiro Comar, o Camilo pegou e disse assim, olha, bora colocar uma outra equipe junto aqui para ver se esses caras não estão mentindo. Eu suspeito que o Camilo desconfiava do Holanda e desconfiava do Flávio. É uma opinião minha. Por isso ele colocou esses agentes do SNI e nesse caso da Fazenda Jeju, essa ideia vai se reforçar e ao longo da história eu vou te explicar por quê. Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. Então, pessoal, antes de eu ir direto para o caso da Fazenda Jeju, né, eu preciso acrescentar algo interessante na história que muita gente não sabe, né, e faz uma possível correlação entre os eventos da Fazenda Jeju e outros eventos em outros locais. Por exemplo, existe um documento, já foi disponibilizado no Arquivo Nacional, que fala que por volta das 8 horas do dia 16 de dezembro de 1977, pilotos que estavam fazendo uma missão, os pilotos que eu me refiro são militares da base aérea de Salvador, eles estavam fazendo uma missão e nesse momento eles estavam já em regresso dessa missão, eles ouviram no rádio uma comunicação onde estava sendo relatado, e lá no documento tem esse termo, né, onde uma nave-mãe estava expelindo objetos menores naquela mesma noite. Esses oficiais que estavam nessa aeronave, eles não viram, mas eles ouviram que os tripulantes de um Boeing teriam visto essa estrutura maior expelindo esses veículos menores, né? Porém, eles mesmos, mais à frente, ainda naquela mesma noite, por volta de 8 horas, eles chegaram a ver. Eles não chegaram a ver o objeto expelindo objetos menores, mas eles viram aquele clarão enorme no céu e o detalhe é contado nesse documento, que foi despachado da base aérea de Salvador, foi despachado ali no dia 23 de dezembro, relatando esses eventos do dia 16. Eu passei aí pro PH essas informações, vocês vão poder analisar, né? Ver se tem ou não tem uma grande correlação. Eu vou deixar esse documento pessoal lá no Instagram para eles darem uma olhadinha. Bom, vamos lá para a Fazenda Jeju. O caso da Fazenda Jeju, ele aconteceu por conta que chegou até o primeiro Comar a
a informação de que o proprietário de uma fazenda havia constatado uns buracos no solo da fazenda e que esses buracos teriam sido registrados por conta de um pouso de um objeto naquela região. E nesse dia 16, por volta de 5 horas da tarde, saiu de Belém, ali no primeiro Comar, 3 agentes que tinham participado antes da Operação Prato, propriamente dita. Que aqui eu vou falar o nome de 2 que já faleceram e de um terceiro que eu já tentei convencer ele, outros colegas também já tentaram, quem sabe ele se sente sensibilizado ouvindo esse podcast aqui, que eu vou mandar isso para ele, para ver se ele abre o coração e ele conta a versão dele, o que ele se lembra desse caso. Vamos lá. O primeiro sargento, ele era um terceiro sargento, que era o sargento Álvaro Pinto, faleceu de problemas cardíacos. O outro sargento era o chefe da missão, dessa missão específica, que era o sargento João de Deus Nascimento Barbosa, o Sargento Nascimento, esse mesmo que vocês acabaram de ouvir na introdução desse podcast. E um terceiro, que eu não vou citar o nome dele aqui, mas o nome de guerra, o que consta nos documentos, que são públicos, é o Sargento Pinheiro. Na verdade, ele não era sargento, né? Ele era taifeiro da aeronáutica. O Pinheiro é o único desses 3 agentes que está vivo e que é muito importante que ele venha a público, ou comigo, ou com outro, ou por um e-mail, ele conte a versão dele. Ô, Heitor, por acaso esse último que está vivo é um que mora no sul do Brasil? Não, que mora no sul do Brasil é uma pessoa receptível pra caramba, gente boa por demais, que é o sargento Moacir Neves de Almeida. Nos documentos da Operação Prato, ele é o Luciano Gomes, o codinome dele. Moacir, ele mora no litoral do Rio Grande do Sul. É porque eu sabia que tinha alguém que se envolveu na Operação Prato, nas operações, que morava no sul. Ele mora aqui no sul. Tem um outro que mora em Natal, né? E esse foi mais difícil, nem sequer respondeu nada, uma vez que eu entrei em contato com ele. Mas nós temos alguns agentes que estão vivos, entendeu? Esse específico da Fazenda Jeju, ele mora em Belém, mora no centro de Belém. Quando eu estava gravando ali o podcast da Operação Prato, eu fui até a porta da casa, do prédio dele, interfonamos para lá, ele atendeu a ligação, conversou, mas disse que não tinha nada para acrescentar e já fazia muito tempo e desligou o telefone na minha cara e na cara do produtor da Globo, entendeu? Eita! Mas enfim, eu ainda tenho o contato dele aqui e eu espero que ele possa compreender a importância do que foi esses eventos e a importância que é ouvir ele, né? Então vamos lá. Eles partiram daqui em direção a essa localidade chamada São Domingos do Capim, a esse município, melhor dizendo, e dentro desse município tem uma comunidade chamada 3 de Outubro. É dentro dessa comunidade que fica a Fazenda Jeju. Mas uma coisa aqui bem importante que precisa ser dita. Inicialmente, eles foram para lá para constatar se havia essas marcas no solo e logo na chegada eles conseguiram constatar. Inclusive, quando você pesquisa na internet, você vai ver as fotos da Fazenda Jeju, aparece um rapaz apontando para o solo. Esse é o proprietário da fazenda, que é o seu Expedito. Na fotografia fica bem claro que já é um homem idoso. Então, é provável, né, por uma questão de tempo, que ele já tenha falecido. O que aconteceu? Eles passaram a noite ali, tiveram um avistamento, mas o mais interessante estava para acontecer ainda. Era por volta, mais ou menos assim, de meia-noite, 1h, como os relatórios apontam ali, faltando pouco para dar meia-noite, quando eles interceptaram um OVNI. E eles começaram, dentro da viatura descaracterizada da aeronáutica, a perseguir esse objeto. E, meu querido, ele fez as manobras que esse OVNI fez em frente a esses oficiais, foi uma coisa bizarra. Porque, assim, de acordo com... Eu vou ler tecnicamente e eu vou depois explicar, né? O que eu vou ler aqui é um documento da Operação Prato, um documento que já foi disponibilizado, e diz exatamente assim, abre aspas, corpo luminoso se deslocando a baixa altura, 400 metros, no sentido noroeste para sudeste. Ficou parcialmente encoberto pelas árvores e a equipe se deslocou na viatura para o ramal principal, a fim de melhor fotografar o objeto. O objeto baixava sobre a pissarreira. Pissarreira, para quem não sabe, é umas pedrinhas argilosas, é uma formação geológica, né, que forma tipo uma brita. É muito comum lá nessa região esse tipo de pedra, por isso é chamado de pissarra. E essa rua, né,
essa estrada, né, a estrada da Pissarreira. O objeto baixava sobre a Pissarreira ao atingir a altura estimada de 70 metros, movimentando-se e girando sobre o seu eixo vertical, como se fosse um peão. Sua coloração, amarelo-avermelhada, mudava constantemente de tonalidade, mas cinza, branco, azulada e de brilho muito intenso. Não chegou a pousar. Ondulando, iniciou o movimento ascendente, não muito acentuado, aumentando sua velocidade e sua luminosidade, passando por várias tonalidades, do azul ao vermelho. Desapareceu por interposição das árvores. Cara, olha que doido isso, velho. 70 metros, cara. 70 metros é o quê? Sei lá, 4 postes de altura? Exatamente. Outra coisa, quem está escrevendo isso aqui não é um ufólogo, e não teria nenhum demérito se fosse um ufólogo também. Mas o que eu quero dizer é que não é ninguém interessado em ufologia. É alguém que foi ali para escrever um relatório de forma técnica. E no primeiro dia que os caras chegam lá, esse negócio acontece. Aí, assim, isso é o que diz o relatório, né? É claro, né? O relatório, ele não pode conter emoção, ele não pode conter opinião. O relatório tem que estar maciçamente, de forma técnica, objetiva, claro, relatando o que eles viram, né? E uma coisa, assim, que chama a atenção foi o que você acabou de tocar no assunto aí, que foi a distância de 70 metros. 70 metros dá para ver muita coisa. E ele desceu eu acredito que aquilo era um disco. Acredito não, né? É um disco. Ele desceu dos 400 metros para 70, ficou bem perto dos oficiais e ele fez um movimento ali e ficou na horizontal. Ele ficou na horizontal e sumiu para dentro da mata. Ele baixou entre a mata e ali ele desapareceu. Cara, na frente dos caras isso. E aqui eu vou voltar na opinião do Sargento Nascimento. O Sargento Nascimento, ele que escreveu esse relatório, né? Nessa entrevista, que ocorreu quase 40 anos depois, ele diz que ele viu, né, o que parecia ser uma escotilha debaixo desse OVNI, desse objeto, que é um disco. Ele viu que parecia ser uma escotilha e, na opinião dele, aquilo era um veículo tripulado. Não era um objeto não tripulado, era um objeto tripulado. Havia alguma coisa ali dentro. É uma opinião fortíssima, né? Porque quando a gente joga para a física convencional, era impossível, até o que a gente sabe hoje, né? De um ser vivo, um piloto ou ocupante de uma nave, fazer uma manobra dessa... Sem virar mingau, sim. Sem virar mingau, entendeu? Enfim, e eles ficaram muito assustados com isso. Ô, Heitor, isso aí me lembrou muito, rapidamente interrompendo, eu sempre cito isso aqui, eu tive um avistamento muito grande aqui na garagem de casa, coisa de 4 anos atrás. Eu olhei pro céu e eu vi uma coisa muito escura, quase da cor do céu, que passava assim, tampando as estrelas. E quando eu foquei minha visão pra ver, minha mulher tava comigo, eu vi um disco voador com a cúpula em cima, assim, toda bonitinha. E ele tava baixo, mais ou menos essa altura aí, uns 3, 4 postes de altura. E, cara, também não vou criticar ele de estar falando isso, que ele acha que é tripulado, porque eu não sei porquê, não me pede pra explicar isso, eu já falei pra várias pessoas que isso é uma coisa que eu não consigo explicar, mas eu tinha certeza absoluta que tinha alguém lá dentro daquele negócio me olhando. Eu tinha certeza absoluta. Agora, por quê, eu não sei. Então, eu acho que ele deve ter tido esse mesmo sentimento que tinha alguém ali, entendeu? Sim. Eu não vou ficar dando spoiler. Eu vou deixar a galera curtir aí com a voz do próprio Sargento Nascimento contando a versão dele, né? Mas quando ele fala, né, que ele andou no meio da mata, ele forneceu o armamento pessoal dele para o senhor Expedito, e quando eles chegaram, né, no clarão, né, clarão que ele queria dizer não era o que estava sendo iluminado, era uma área descampada, né, que é onde se plantava pimenta, é uma região onde se plantava pimenta, criava gado, cria-se até hoje gado. Foi quando eles viram houve esse incidente com eles, entendeu? É muito, muito bizarro. Aí o que acontece? Eles fotografaram e fizeram bastante fotos disso aí. Uma desses conjuntos de fotos veio parar na minha mão. Opa! São fotos que já estão na internet. A única diferença é que essas fotos que estão comigo, elas estão carimbadas com sigilo de confidencial. São fotos antigas. Quem quiser, eu já vou dizer onde é que vai estar isso depois. Essas fotos, elas já foram escaneadas, eu guardei, e o material bruto delas, ou seja, o arquivo físico, todos serão doados para o Museu da Operação Prato, que vai estar sendo feito em Colares. Ó, que legal. A prefeitura, na data de hoje, 29 de maio de
25, já recebeu autorização, salvo engano, já tem um recurso e eles vão abrir uma... Olha o que eu tô contando em primeira mão aqui. Eu conversei com a secretária hoje. É por isso que tá vivo na minha memória isso. Conversei com a secretária Gleice. Gleice, secretária de Cultura de Colares, ela é filha do Newton Cardoso. Eles vão abrir esse museu da Operação Prato e esses arquivos eu estarei doando, porque eu acredito que eles não pertençam a mim, não pertencem a ninguém, pertencem a todos, principalmente ao povo de Colares, né, que foi o município ali que mais foi assediado por esse fenômeno, né? Ele aparece muito, é como se usa um termo atual, né? É o hotspot. Então, eu estarei doando esse material em um negativo antigo, onde mostra fotos do filme da Operação Prato. Esse negativo foi esse que explodiu na internet ano passado. Que virou um filmezinho que eles fizeram IA, não foi isso? Isso. Esse material está em minha posse, um trecho dele, a outra posse está no Andrei, lá do Mundo Freak, do podcast, e a gente se comprometeu. Tudo isso e outras coisas que podem vir, será tudo destinado ao museu. Porque vamos ser sinceros, meu caro PH, daqui a 100 anos eu não estarei mais aqui, você não estará mais aqui, mas existirão outros pesquisadores que precisam dessas informações, até mesmo para dar andamento. Tu vê que um framezinho de um filme conseguiu fazer, através de uma IA, fazer uma reconstituição e dar uma noção. Tu imagina daqui a 100 anos, o que não vai ser possível fazer? Por isso, esses documentos eu estarei doando todos para o Museu de Colares. É um presente, vamos dizer assim, é uma retribuição por tudo que a Colares já fez por mim. Colares é um município que eu gosto muito, sempre foi muito bem recebido lá e eles recebem todo mundo bem. Enfim, esse vai ser eu tive essa oportunidade de receber esses documentos e vou repassar. Já adianto, não é nenhum documento exclusivo que só eu tenha. Todos esses documentos já estão disponíveis na internet, né? E esses específicos vão estar todos de acesso para todos lá. Porque precisa se preservar a memória. Exatamente. Então, como eu ia dizendo, eu recebi da fonte toda a sequência feita pelo Sargento Nascimento. Toda a sequência. Todos os disparos que ele fez. Inclusive, eu até tenho uma opinião parecida com o do Daniel Rebisso. Eu acho que ele já desceu do carro disparando, entendeu? Disparando ali para tentar fotografar o objeto. Então, eles fizeram essa coleta de materiais e foram para o primeiro Comar. Não é preciso ser nenhum gênio para ter certeza de que quando isso caiu no ouvido do Coronel Camilo, o Camilo ficou abismado, porque se ele teria afastado o Holanda por não estar acreditando no que o Holanda estava relatando, o Nascimento assumia uma outra missão e vinha com algo tão extraordinário quanto. Putz, cara, imagina, eu vou afastar esse cara aqui porque ele tá falando umas coisas muito absurdas pra mim. Aí manda um outro cara pra investigar, o cara volta falando a mesma coisa. Então, meu querido, quando essas informações chegaram lá no berço da operação, lá no primeiro Comar, e foi feito o relato verbal, porque era assim o procedimento, fazer o relato verbal e por escrito, quando aquilo caiu no ouvido do Camilo, eu fico imaginando as várias conjecturas que ele deve ter feito na cabeça dele, né? Com certeza. Como tu mesmo falou ainda há pouco, né? Ele tirou, colocou B, trouxe as mesmas coisas que A, né? Então eu imagino ali o que deve ter passado pela cabeça dele. Aí, olha o que ele já tinha escolhido. Ele tinha escolhido o Nascimento para essa missão. O Nascimento aparece realmente em algumas missões, mas não é o principal da Operação Prato. Ele colocou o Sargento Álvaro Pinto. O Sargento Álvaro, ele está no início da Operação Prato, no berço da Operação Prato. No começo era o Flávio, o Moacir Neves de Almeida e o agente que é conhecido como Walter, né? Que é o Álvaro Pinto. Eram esses três. Aqui, no caso da Fazenda Jeju, ele colocou de novo o Nascimento e colocou ali o Taifeiro, que nos relatórios é conhecido como Pinheiro. Colocou esses três agentes. Os caras foram e trouxeram esses materiais. Cara, eu desconfio, sinceramente, que ele ficou agoniado com aquilo, porque isso aconteceu no dia 16. Quando foi no dia 20, ele mandou para lá ninguém mais, ninguém menos que o próprio chefe do SNI, Coronel Filemon Menezes.
Ô, Heitor, ele deve ter pensado, tipo assim, eu mandei um cara e ele voltou falando umas coisas aqui que eu não acredito ser verdade. Mandei uma outra pessoa e ela volta falando a mesma coisa. Eu preciso de alguém lá que eu possa confiar no que ela vai me contar, mesmo que seja a mesma pessoa. Então eu vou mandar essa pessoa que é da minha confiança. Acho que deve ter sido isso que ele pensou. É exatamente essa linha de raciocínio que eu sigo. Eu não consigo pensar de outra maneira. A lógica me convida a crer nisso. Agora, no dia 20, o que ele fez? Aliás, eu preciso fazer uma correção aqui. Quem está chefiando essa missão do dia 20 não é os oficiais da Operação Prato. Simplesmente é o Coronel Camilo. Ele foi pessoalmente. Isso. E ele foi pessoalmente. Cara, tipo assim, eu tenho que ver com meus próprios olhos. Pra galera que é mais nova aqui e não entendeu da importância dele aí, é 1977. Nós estávamos num regime de ditadura. Um oficial do serviço de inteligência que toma conta de uma agência em Belém deve ter um túnel de coisas para resolver, um monte de coisa para resolver. Tudo deve cair na costa dele. E esse cara simplesmente foi nessa missão. E, meu querido, mais uma vez, o fenômeno fez questão de se exibir. Mas antes, vamos falar um pouquinho da organização. Dessa vez, no dia 20, foi o Coronel Camilo, foi o Sargento João Flávio de Freitas, finalmente, e os outros oficiais que já estavam envolvidos. Eles se dividiram em duas equipes. Uma equipe ficou na fazenda, outra equipe foi para um local chamado Pissarreira. Não foi o mesmo espetáculo, porém, dessa vez o OVNI passou por cima da cabeça deles, a uma distância, segundo o relatório, de 1.500 metros. Entendeu? De novo, o fenômeno fez questão de se exibir para esses oficiais. Ô, Heitor, o Holanda, ele citou algumas vezes que ele tinha a impressão que esses objetos e seres, seja lá o que for, vigiavam eles. Diz que para onde eles iam, esses seres apareciam também, como se eles estivessem sendo... Eles estavam lá para vigiar eles, mas eles estavam, na verdade, sendo vigiados. Olha, faz todo sentido, porque, olha só, né? Calhou deles, no dia que eles chegaram, esse fenômeno aconteceu com eles. No dia que eles chegaram lá, no dia 16, simplesmente fez essa exibição. Quando tu tá olhando os documentos, tu vê claramente o desenho, eles fizeram um desenho ali de como o objeto executou as manobras dele, e, cara, tudo de cara limpa ali na frente deles, ou seja, dias depois, 4 dias depois, os caras vão lá e novamente eles veem coisas estranhas acontecendo. Não foi como o primeiro, mas enfim. O senhor poderia detalhar esse avistamento? Como eu te falei no começo, eu não acreditava, pô. Né? Então eu fui para pagar pra ver, né? No mês ao fim, eu tive essa finalidade. Passei 4 meses nessa missão. No terceiro mês foi que eu vi lá em São Domingos do Capim. Né? E você tem esses fotos, meu aí. Um deus que batia tinha um clarão e tinha uma cabine. Eu vou te falar honestamente. Ele não é telediário, ele é tripulado. Eu quase certeza. Se tiver um aeroporto dele, deve ter uma pista dele, toda vez que eu vi, ele veio saindo do mar, pô. Do mar sem só que água. Dava a entender que ele veio do mar. São Domingos do Capim, tem Garapé, tem mar, tem rio, pô. São Domingos, né? Então eu vi, era meia-noite para meia hora. Eu tinha foto de tudo quanto era a nave que você pensava. Conclusão, nesse dia que eu vi, eram 11h30 da noite, entendeu? 11h30 para meia-noite. Eu tive a prioridade de ver primeiro, né? Essa fazenda aqui, a fazenda que eu digo, é de 24 cabeças de gado. Passei a noite, cara, que ele disse pra casa dele, não. Passei a noite lá aqui fora. Na primeira noite de madrugada, meia-noite e meia, 11h30 por aí, apareceu essa organização. Né? Aí ele queria saber, eu queria saber o local. Onde ele poderia ter pousado, porque ele garantia o cidadão lá, que pousado em algum lugar, dentro da mata. Né? Aí ele não queria ir, não queria convencer ele ir, de todas as garantias para ele, até ameaçada ali para ele, entendeu? Para poder ir comigo, porque ele estava a ficar seguro, pô. Né? Aí convenci ele, foi. Passamos caminhando dentro do mato, porque 1h30 mais ou menos. 1h30 caminhando no mato, fechado. É como se estivesse andando na pista 3 horas, é dobrada. Você tem que saber para ligar em tudo. Essa peça de céu, isso você tem que aprender. Aí, conclusão, nós fomos lá, encontrei um clarão enorme, lá nós encontramos. E 3 furos no solo.
profundidade e tamanho. Ele pousou realmente lá. Está lá o buraco, para quem quiser ir. Inclusive peguei o cidadão lá e botei ele no porta, apontando para o buraco. Entendeu? Então, como eu disse, a gente conseguiu essa entrevista. Aqui eu queria até fazer um comentário sobre essa entrevista. Quem conseguiu entrevistar o Sargento Nascimento foi um colega pesquisador, não fui eu. Vocês estão ouvindo a minha voz aí justamente porque esse meu colega não quer aparecer e, em parte, eu entendo ele, em parte, eu não concordo com ele. Ele é um profissional da área da saúde e, na opinião dele, ter o nome dele associado à ufologia, esse assunto poderia prejudicar a carreira dele, por conta que, infelizmente, nós que somos interessados nesse assunto, né, fomos muito ridicularizados ao longo do tempo, né? Sim. Hoje nem tanto, graças a Deus, né, mas lá nos anos 90 nós tínhamos Cacete Planeta, que avacalhava, né, achincalhava com essa coisa de ufologia, né? E claro, né, são relatos extremamente, do ponto de vista lógico, absurdos, mas que são reais, são fenômenos reais e que ao longo do tempo, né, se criou, infelizmente, né, na cabeça do coletivo, né, que quando o cara é ufólogo ou é pesquisador, infelizmente é sempre ridicularizado, né? Então ele teve medo de ter o seu nome associado, que eu acho uma besteira. Entendeu? Eu acho que quanto mais a gente ficar com medo de não falar desse assunto, de não expor sua opinião, de não correr atrás, vai sempre ficar entre as sombras, porque nunca vai ser tratado como deve ser tratado. Tu já parou pra pensar, PH, se o Holanda não dá aquele depoimento dele estrondoso, contando a história da Operação Prato para o Gevaé e o Marco Antônio Petit, cara, até hoje ia ter gente dizendo que isso aí era histeria coletiva, Sim. Entendeu? Que era invenção. Cara, com o próprio depoimento dele tem gente que fala isso? Sim. Não, e assim, depois do depoimento dele, a bola de neve cresceu. Aquela campanha da revista UFO, né, a UFO, Liberdade de Informações, conseguiu novos documentos, aí a coisa só cresceu, só corroborou com o que ele tinha dito. Ou seja, enquanto tava o Ribeirinho falando ali, o pessoal não levaram muito a sério não, né? Até os jornais da época criticavam esse assunto. Teve um título do jornal que saiu Chupa-Chupa, só gosta de mulher. E fazia uma matéria ali tentando denegrir a imagem do fenômeno, entendeu? Enfim, mas foram coisas que, graças a Deus, que ao longo do tempo foram possíveis de se corrigir. A pessoa pode até não acreditar, isso é um direito, mas deixar de reconhecer que alguma coisa muito estranha, muito absurda, que foge à lógica aconteceu ali, não dá pra negar. Aconteceu sim, com certeza. Sim. E, Heitor, te perguntar, minha curiosidade é mais sobre Holanda mesmo, porque Holanda, ele viu muita coisa ali, assim, surpreendente, saca? Principalmente ele, que no início ele tinha uma visão mais cética, chegou lá, ele mudou a cabeça dele totalmente. E ele foi afastado depois, porque, igual você falou aí, provavelmente acharam que ele tava ficando maluco e tal, pelas coisas que ele falava. Depois que ele foi embora, e pouco tempo antes dele dar entrevista pra UFO, ele falou que começou a receber visitas de seres na casa dele, falando coisas pra ele e tudo. Você acha que ele realmente passou por isso? Ou isso mexeu com a cabeça dele a tal ponto dele ter aquele tipo de síndrome do contactado? Olha, eu apostaria nessa síndrome do contactado, entendeu? Porque eu converso com outros oficiais que tiveram junto lá com Holanda e os caras seguiram uma vida boa. Não tiveram nenhum tipo... O próprio Moacir. E olha que o Moacir é espírita, né? O Moacir Neves de Almeida, ele é espírita. E eu perguntei pra ele, tem uma pergunta lá que eu fiz assim, eu digo... Mas e o famigerado disco voador? Quando vocês viram ele? Todos os dias nós víamos discos voadores. E o próprio Moacir não tem dúvida de que são seres de outro planeta que entraram, né, no nosso planeta aqui para interagir com os nossos irmãos humanos, né, com a humanidade. Ele não tem dúvida, mas ele leva uma vida normal. Nenhum deles, então, teve algum contato extra depois que saiu dessa região? Olha, eu não posso falar por todos, porque eu, infelizmente, não pude entrevistar todos. Mas os que você conversou? Os que eu conversei levam uma vida normal. É curioso que algumas pessoas ficaram... Eu não queria usar esse termo, mas eu acho que não tem outro. Ficaram perturbadas depois de se envolverem nisso. Não somente militares, como também civis. O Holanda
foi um exemplo, mas eu também vou te dar um exemplo de um civil. Eu tive conversando com um familiar do repórter Biamir Siqueira. Esse cara ele merecia um podcast só dele. Um dia quem sabe. Ele é o cara que era responsável dentro do jornal O Estado do Pará e correr atrás dessas histórias do interior. E ele trouxe muita coisa. Inclusive aquela história, aquele caso da mulher que perdeu o bebê no mosqueiro, foi ele, o Biamir Siqueira e o fotógrafo Ribra Matos Prazeres. Foram eles que trouxeram essa notícia. Tá, peraí, calma. Que história é essa que mulher que perdeu o bebê no mosqueiro? Eu não conheço. Vou resumir aqui. Era um casal, Benedito e Silvia. Ela, se eu não me engano, tinha 17 anos e ele 16. Ou ao contrário, não lembro bem. O jornal não me corrige. Eles dois estavam dormindo quando um objeto se aproximou da casa deles, disparou um feixe de luz, atingiu ela e naquele desespero, naquela confusão, o vizinho chegou para socorrer, pegaram ela, levaram para casa do vizinho e o marido da Silvia pegou a espingarda e foi querer atirar no OVNI. O OVNI atingiu ele. Nossa, atirar em OVNI é uma péssima ideia. Aí piorou. Aí eles tinham uma cachorrinha que não era deles, era do vizinho, né? Ela resolveu defender eles e ela foi atingida com um disparo bem no centro da caixa craniana dela. E essa cachorra parou de latir. Isso é o que os jornais contam. E 47 anos depois, eu estive lá na região, eu entrevistei algumas pessoas. Não entrevistei a Silvia porque ela sofre de transtornos psicológicos por conta desse ataque. E eu pude confirmar alguns pontos e descartar outros. Fato é que lá na comunidade, né, esse assunto ainda é muito vivo. Essa comunidade lá no Mosqueiro, entendeu? Esse assunto ainda é muito vivo na memória. E eles relembram, eles fizeram exatamente o que estavam fazendo em Colares. O que era que eles estavam fazendo? Um grupo de 3, 4 famílias se reunia dentro de uma casa. Dormia todo mundo junto para ficar se proteger do chupa-chupa. E faziam ladainha, faziam reza, faziam preces, entendeu? Que eram que eles acreditavam que poderia afastar essa coisa diabólica que era o fenômeno chupa-chupa, entendeu? Tá, mas você contou aí que apareceu esse objeto lá, mandou luz nela, luz nele, no cachorro. Onde é que entra a história do bebê? Pegaram o bebê dela? Ela tinha neném? Perdão, ela estava grávida e ela sofreu esse grande choque emocional, foi pro hospital. Na ida pro hospital, essa luz acompanhou ela e, infelizmente, meses depois, ou até mesmo dias depois, não me lembro bem, ela acabou sofrendo um aborto e perdeu esse bebê, entendeu? Foi um aborto ou ela conta que foi um aborto? Foi provado que foi um aborto ou ela perdeu o feto e não sabe explicar como e atribuiu isso a um aborto? Não, foi um aborto, entendeu? A gente não tem nenhuma informação de que tenha sido de outra maneira, foi um aborto. Inclusive, eu entrevistei o marido dela, ele conta em melhores detalhes, se eu não me engano é o episódio 10, né, desse podcast lá da Globo, né? E ele conta o que ele se lembra, entendeu? E ele, como eu disse, né, reforça alguns pontos, descarta outras, e é mais um exemplo de uma pessoa, como tu me pediu aí, né, em que, devido ao ataque dessas luzes, passou a sofrer transtornos. Ela ficou transtornada com isso, e como eu já ia esquecendo, esse repórter, o que foi lá, o que trouxe essas informações de Colares, trouxe informação de vigia, trouxe informação de Mosqueiro, já na fase idosa, na fase ali pelos anos 90, próximo ao falecimento dele, ele tinha, de repente, ele tinha tremores, ele tinha visões dessas luzes, esse repórter. A filha dele, que me contou essa história, já não mora mais no Brasil, mora num outro país, né? Ela não quis se aprofundar muito nisso, até me pediu para manter em sigilo, porque aquilo que eu falei é preconceituoso, é jocoso, não é uma boa memória, não é legal lembrar disso, mas ela citou que o pai dela tinha transtornos, né? De repente ele se assustava, ele temia essas luzes. Uma coisa curiosa, né? Só quem sabe disso, né? Agora a comunidade aí do podcast, e era uma coisa que eu tinha anos depois confirmado com o próprio Carlos Mendes, o jornalista do Estado do Pará. Ele confirmou também que ele sabia dessa história. Esse repórter, né? Ficou, vamos dizer assim, perturbado com essa investigação dessas luzes. E esse repórter, ele é vivo ainda ou ele já é falecido? Meu querido, infelizmente ele já é falecido, o fotógrafo dele também, o Ribamar dos Prazeres, também já é falecido. Existe um livro chamado Vampiros Extraterrestres na Amazônia, do meu querido amigo Daniel Rebisso.
É uma pessoa até que eu sugiro que um dia seja entrevistada por você. Pô, por favor, claro que eu vou entrevistar ele, claro que eu quero. No livro do Daniel Rebisso, tem um depoimento lá dele, onde eles contam, né, um pouco dos bastidores do que foi a investigação deles enquanto repórteres, né, desse mistério. E eles falaram umas coisas lá muito, vamos dizer assim, desconcertantes. Por exemplo, eles disseram, eu não lembro bem se foi o Ribamar ou se foi o Biamir, mas eles contam lá uma história, né, de que eles estavam descansando após o almoço, estava chovendo muito, quando eles se depararam com um OVNI, né, de dia na frente deles, né, logo depois do almoço, durante uma chuva forte que estava dando em Mosqueira. Eles ficaram desesperados, entendeu, com aquele OVNI bem na frente deles. Isso aconteceu, se eu não me engano, no Baía do Sol. Quando você lê o livro, lá tem todas as informações, mas fato é que são pessoas que não são oficiais da militares, né, mas que tiveram grande contribuição para a ufologia através do trabalho deles, registrando, fotografando e documentando esse fenômeno. Cara, isso é muito interessante. Inclusive, nessa mesma linha, recentemente eu não sabia que ela tinha feito esse trabalho e tudo. Eu conversando com os meninos lá. Os meninos, abraço, viu, Vinícius, Gustavo? Meninos, tá? Do podcast O Contato. Eles me passaram o contato da Margarida Hancock, você conhece? Já ouvi falar. Pois é, ela trabalhava em Varginha, ela era repórter de um jornal lá de Varginha. Ah, sim, é daí mesmo que eu conheço ela, isso mesmo. Exato, e ela cobriu o caso Varginha todo ali através dos olhos dela, sem viés ufológico. E ela escreveu um livro, cara, que eu tô terminando de ler aqui pra gravar com ela, e, cara, é muita coisa interessante. É muito legal quando você pega uma pessoa que não tem um viés ufológico, mas que tá ali cobrindo essas notícias, e você vê o viés que a pessoa dá pra aquela situação. Então eu quero muito ler esse livro, eu vou ver se eu consigo uma cópia desse livro, me ler, e vou entrar em contato com ele sim pra te gravar aqui, que eu quero muito saber essa história. Sim. O Daniel Rebisso, ele é um cara que é o cara mais sortudo, pode-se dizer assim, quando o assunto é investigação do fenômeno chupa-chupa. Ele é um cara que veio de Curitiba para cá, para o Pará, veio no rastro do fenômeno, o cara conheceu o Holanda, o cara conheceu o Flávio, ele entrevistou outros oficiais, inclusive o Nascimento, conversou com eles, ele recebeu o Jacques Vallée. Pô, eu não preciso dizer quem é o Jacques Vallée, né? Não mesmo. Inclusive, eu tô cheio de histórias aqui paralelas. Vou te contar uma história muito legal aí. Vambora. Uma vez, eu tava estava conversando com um oficial que ele não participou da Operação Prato, mas ele conheceu o Holanda, ele fez o curso de piloto junto com o Holanda e ele contou uma história muito interessante que depois eu acabei achando que ele estava mentindo e anos depois eu vim entender o que tinha acontecido de fato. Conversando com esse oficial, ele disse assim mesmo pra mim. Eu falei, mas o senhor se lembra do fenômeno? Ele era, sim, lembro. Todo mundo falava nisso, no rádio tava falando nisso, jornais e tal. Mas, às vezes que eu saía com o Holanda, vez ou outra tocava nesse assunto e tal. Mas olha, o Holanda era um cara doido, o Holanda era um cara fora de sério. Aí eu falei, mas como assim? O que o senhor lembra dele? Ele disse, tu sabe que uma vez ele fez? Ele pegou aquele tal de Gevaer da revista UFO e levou o cara pra dentro do primeiro comar e almoçou com ele dentro do primeiro comar e conversou com ele. Olha que doido. O Holanda recebeu um ufólogo dentro do primeiro comar. Aí eu fiquei pensando, realmente, né? O Gevaer, na época, era vivo. Aí eu peguei e liguei pro Gevaer. Ô, Gevaer, olha, eu fiquei recebendo uma informação, eu conversando com um oficial assim, ele me contou essa história aqui. Aí o Gevaer, não, isso nunca aconteceu, eu nunca conversei com o Holanda dentro do primeiro comar. Aí eu fiquei assim, então tá bom. É fake, né? Aí eu fiquei pensando assim, o oficial exagerou, né? O tempo passou, tivemos a partida do Gevaer e tudo bem, né? Morreu essa história, né? Isso nunca tinha acontecido. Agora, faz uns anos aí, né? Não, faz uns anos não, faz coisas de 1 ano e meio para 2, eu tava virando bicho, correndo atrás de informações pro podcast. O podcast Operação Prato, lá da Globo.
né? E eu tava ali fuçando até lata de bueiro aí pra o que tivesse de Operação Prato eu tava. E eu tomando café na casa do Daniel Rebisso, eu perguntei, eu conversando com o Daniel Rebisso, e aí, Rebisso, como é que foi essa vinda do Valer pra cá e tal? Pô, o Valer é o Valer, cara. Aí foi que ele me disse, eu falei com o Coronel Holanda, o Coronel Holanda disse que poderia nos receber, poderia conversar, e que bastávamos nós irmos ao primeiro comar. E eles foram pra dentro do primeiro comar, cara, que doido isso. O Holanda, a tradutora do Jacques Vallée, me parece que uma outra pesquisadora, que eu não me recordo agora o nome, e eles almoçaram dentro do primeiro comar. Aí é que eu vim entender. O oficial não mentiu, ele se confundiu. Na verdade, quem entrou no primeiro comar, teve acesso às fotos, aos documentos, foi o Valer. Entendi. E com certeza, como Gevaer, Valer, e o cara não é ufólogo, não entende, ele pode ter naturalmente se confundido, porque o Gevaer e o Valer eram brancos. Põe branco nisso. Ele confundiu. Aí que eu vim entender. Ele confundiu. Aí eu fiquei alegre. Eu digo, eu julguei mal o oficial. Achei que ele tinha mentido, mas ele não mentiu. Realmente, o holandês, esse cara fora de série, recebeu ufólogos dentro do primeiro comar e mostrou fotos para eles. Inclusive, ele conversou com o Valer em inglês. Eles conversaram lá dentro do primeiro comar e ele puxou uma pasta de uma gaveta lá e deu na mão do Valer. Olha, é isso aqui que eu sei da Operação Prato. Olha que doido isso, cara. Porra, cara, como que eu não queria estar junto com isso aí? Nossa, se eu queria. Olha, você não vai poder estar junto, mas você vai poder ouvir de quem estava. Eu vou falar com o Daniel Rebisso, vai ser um prazer de conversar contigo. Ele vai te contar essa história. Pô, por favor, cara, agradeço demais, por favor. Uma coisa é que não sou chegado a ser elogio, não sou chegado a isso, não. Eu gosto de você mesmo que isso. Essa é obrigação. Eu considero isso uma obrigação. Eu não sou fanático, como te falei. Umas coisas que te falei aí, que ele não era privilegiado e ser tripulado. Eu tinha quase certeza absoluta, isso não fica para todo mundo. Não faço questão que ninguém acredite no que eu falo. Heitor, pra gente finalizar esse primeiro bate-papo nosso, que agora eu vou te chamar muito aqui pra gente conversar, que eu sei que você tem muita coisa ainda pra gente conversar. Mas, cara, uma dúvida que sempre ficou pra mim, e hoje aqui conversando com você, eu já imagino o que tem acontecido. Quando ali o Holanda foi chamado, depois que ele fez aquelas filmagens, depois do incidente da Olaria e tudo mais, que ele foi lá no primeiro comar e relatou tudo, ele foi afastado, oficialmente a Operação Prato se encerrou. Tanto que esse caso que a gente conversou aqui hoje, eu te perguntei se fazia parte da Operação Prato, você falou que de certa forma sim, mas não era a Operação Prato, porque a Operação Prato era um projeto do Holanda e ele não estava mais lá, então foi encerrado. Até quando essas investigações foram feitas naquela região? Isso durou mais quanto tempo? Olha, existe uma série de rumores, mas há quem diga que ela tenha se estendido até os anos 80. Documentalmente falando, não temos essa comprovação nessa região. Existem outros casos em outros lugares, mas nessa região ali de Colares, Mosqueiro, Vigia, Santo Antônio do Tal, ali o Pará, vamos dizer assim, a gente não tem, desaparece, né? Cai o número de incidências. Inclusive, foi importante você tocar nesse assunto. Quando o SNI liberou os documentos da investigação do SNI sobre o que aconteceu em Colares, é praticamente uma cópia dos relatórios da aeronáutica. Porém, tem uma coisa muito estranha nisso, e isso precisa ser dito, isso precisa ser cobrado, e eu espero que um dia venha à tona. Os relatórios da Fazenda Jeju foram escritos pelo SNI também, porém, esses documentos nunca vieram à tona. A gente não sabe. Tem que ter em algum lugar, tu há de convir comigo, tem que ter o depoimento do dono da fazenda. Não existe o depoimento do senhor Expedito, entendeu? Deve existir um relatório específico da Fazenda Jeju, que eu não sei se de repente por ter informações muito extraordinárias, né, muito ainda consideradas chocantes, não se colocou nesses relatórios. Eu não sei se isso aconteceu. Inclusive, meu caro, pode ser que o SNI tenha dado andamento nessas investigações e com a saída da FAB, da história,
Isso é uma possibilidade, mesmo porque eles trabalham com segmentação de informação. Para quem não está entendendo, funciona assim. Eu, o PH e outras pessoas trabalhamos numa repartição. A gente pode estar junto na mesma missão, mas tem coisas que eu sei e o PH não sabe, tem coisas que o PH sabe e eu não sei. Então, por exemplo, naquela entrevista do Holanda, ele fala que o SNI estava por mera curiosidade. Não era verdade. O SNI estava levando isso a sério, estava investigando, inclusive fotografando. Outra coisa, o Holanda, ele conta todinha a história da Operação Prato, mas ele não fala nada da Fazenda Jeju. Provavelmente, ele nem sabia da história da Fazenda Jeju. Por isso, ele não contou essa história lá. Cara, realmente, tem pessoas envolvidas ali, aquelas pessoas sabem disso e acabou. Até então, não vazava. Porque se vazar, vaza um pedacinho, mas vamos dizer assim, a estrutura não vaza. Tanto é que o que vazou foram que os documentos, aqui é minha opinião, tá, pessoal? Quem vazou a Operação Prato a nível de documentação foi o Flávio. A Aeronáutica chegou a essa conclusão, eu também defendo que Deus põe o Sargento Flávio em um bom lugar, é graças ao trabalho dele que a gente teve acesso à informação, senão isso aí era mais um documento que estava esquecido, que ninguém sabia, era a história de pescador. Inclusive, meu caro PH, nesses documentos que eu tenho um documento chamado Informe Bruto, eu tenho essa cópia original comigo. Esse Informe Bruto foi disponibilizado lá pelo site Operação Prato, que é uma investigação da Marinha, ainda em maio de 77, investigando esse fenômeno. E a gente não tem nenhum oficial da Marinha que veio a público gravar entrevista, não temos documentos da Marinha. Essa instituição possui sim informações sobre o fenômeno chupa-chupa e elas não estão liberando. Ano passado eu tive o privilégio de trabalhar junto com uma equipe que estava investigando a história da mulher da Ilha do Meio, a história da Elizabeth Berger e tal, que é uma história que, enfim, muito interessante. E uma das testemunhas que eu entrevistei, a filha do barqueiro, me foge agora o nome dessa senhora, lá de Augusto Correia, ela disse que vieram 2 homens de roupa, camisa caqui, que é aquele uniforme da Marinha, né, aquela farda da Marinha, e eles passaram a noite ali. E eles não sabem dizer o que eles estavam fazendo à noite na Ilha do Meio. Eu digo, eles estavam investigando os OVNIs. Eles passaram a noite ali, não foi atrás da Elizabeth Berg, eles estavam atrás das informações dos OVNIs. É provável que eles fotografaram, documentaram, e esses documentos estão por aí, guardados em algum arquivo apodrecendo, e nós, os patrocinadores de tudo isso, né, que somos os pagadores de impostos, não temos acesso. Cara, eu tava conversando com o Jackson, aliás, eu sempre converso isso com o Jackson, que o Jackson tá numa campanha ferrenha, porque a gente tem documentação da Força Aérea, tem documentação liberada do Exército, mas da Marinha não tem nada, e o Jackson tá numa briga ferrenha para tentar a liberação desses documentos da Marinha. Agora, eu te pergunto, por que a gente tem documentos liberados pela Força Aérea, a gente tem documentos liberados pelo Exército, por mais que estejam censurados, tá? A gente tem esses documentos. Por que na Marinha a gente não tem nada, nem censurado? Cara, tá aí uma boa pergunta. Ela realmente é uma instituição muito fechada. Mas é aquilo, né? Nós temos o direito, né, de ter acesso a isso. A gente sabe que eles têm. E o que nos resta, por enquanto, é ficar cobrando. Eu sei que o país está bombardeado com uma série de problemas. Eu sei disso. Mas o nosso trabalho, enquanto pesquisadores, é ficar cobrando. Ficar cobrando. Exatamente. Né, até em algum momento. Porque, assim, uma vez eu conversando com o Carlos Mendes, a gente estava conversando sobre a situação dos filmes da Operação Prato, que já foram classificados, reclassificados, eles, tudo quanto é classificação já sofreu em cima desse assunto e eles não liberam. Já disseram que não tinha mais documento para liberar, aquilo que a gente já ouve do governo há muito tempo, né? Mas se não fosse esses documentos que foram vazados lá pelo Sargento Flávio, eu acho que nem esses documentos que nós temos hoje, a gente ainda não tinha acesso. A gente tem acesso porque alguém vazou que não era para ser vazado. Não é porque foi liberado, entendi. Não foi liberado, ele vazou. O Sargento Flávio vazou esses documentos, fez com que reforçasse a campanha UFOs de liberdade de informação e pressionasse o governo a liberar, entendeu? A gente precisa dessas informações para atualizar nossos bancos de dados, para a gente entender com o que a gente lidou e o que um dia a gente pode lidar de novo. Eu não concordo com essas classificações
classificações, reclassificações que sofreram. O povo, né, vamos dizer assim, a população tem que ter direito a acesso a essas informações e precisa se esclarecer isso. Chega de tabu. Também acho. Tá aí os americanos liberando as informações, fazendo campanha daqui, campanha dali, e aos poucos a gente tá tendo um melhor entendimento. O Carlos Mendes, vou citar meu amigo aqui novamente, a gente estava discutindo uma vez sobre isso, né? E ele disse assim, que já tá quase ilegal a forma com que eles estão mandando preservado esses documentos, né? E não se tem mais argumento dentro da lei que possa garantir que esses documentos ainda estejam como super secretos. Porque o que acontece? Um documento só pode ainda se manter em sigilo se ele fosse um documento que tivesse informações ali muito graves, que pudesse comprometer a saúde que pudesse comprometer a população, que pudesse comprometer... E se tiver informação assim lá? Já parou a pensar nisso? Se o que eles descobriram realmente oferece um risco, como é que eles divulgam isso? Como é que eles liberam isso? Eu sempre penso nisso, que às vezes eles não divulgam o que eles sabem, porque se eles divulgarem vai causar pânico. Eu sempre falo isso, a população vai entrar em pânico. Mas se realmente for... Cara, imagina, eles soltam uma documentação ali que prova que uma luz entrou numa casa lá, furou uma pessoa, tirou sangue da pessoa através de um canudinho de luz, e essa pessoa ficou muito fraca e acabou morrendo, sei lá, tempos depois de derrame cerebral. Como é que as pessoas vão se sentir? Que segurança que eles podem dar pras pessoas? Eu acho que é justamente esse o ponto, de que eles realmente têm alguma coisa ali que fira a segurança nacional. Sim. Mas olha, eu acho, ainda assim, eu acho tolice. Eu acho que já chega disso. Não, tem eu que também se acho. falar, entendeu? Tem que liberar isso aí, entendeu? Tem que liberar isso. A ciência só conseguiu avançar foi graças a pesquisas. Exato, exatamente. Entendeu? Olha, tem caras que hoje são reconhecidos o trabalho deles, acho que na época deles os caras foram ridicularizados. Hoje a história é outra, cara. Hoje o ambiente é outro, é favorável as pessoas virem e se exporem. Mas, Heitor, pra gente encerrar nosso papo aqui dessa vez, eu vou pôr dessa vez que, cara, eu tenho muita coisa pra te perguntar, mas eu não vou alongar muito aqui. Pra gente encerrar aqui, minha última pergunta. Existe alguma esperança de alguma documentação, assim, contundente, irrefutável, que mostre, que prove alguma coisa da Operação Prato aparecer ou não? Olha, eu acredito que sim. Entendeu? Eu não diria prova irrefutável, mas, por exemplo, as imagens desses objetos fazendo manobras que... Cara, o Holanda falou que fez mais de 20 horas de vídeo. Não. Lá eu vou precisar... Não me entenda mal, né? Jamais eu seria grosso a esse ponto. Mas eu preciso fazer uma correção histórica. Existe muita gente falando dados incorretos sobre a Operação Prato. Entre tantos dados incorretos, este é um deles. Não existe em instante de filmagem, então? Não existe 16 horas de filmagem, não existe 20 horas de filmagem. E aqui... Eu não tô falando isso pra provocar ninguém, pra desrespeitar ninguém, mesmo porque tem gente que eu gosto pra caramba, que é meu parceiro pra caramba, e fala isso, e eu já corrigi isso, não existe. Olha isso, cara. Entendeu? Isso não é uma provocação. Mas isso não existe filmagens feitas pela Holanda? Deixa eu te esclarecer uma coisa. A filmagem, propriamente dita, vamos dizer assim, ela só foi se popularizar nos anos 80 com a chegada do VHS. Nessa década daí, de 70, de 77, ali no finalzinho, eles estavam trabalhando com filmes... Super 8. Super 8, que são materiais de rolo de filme, entendeu? Esse material, ele era muito caro. Só quem tinha eles era quem tinha condições. E a Operação Prato, ela era uma missão com problemas de recurso. Inclusive, isso consta em documentos lá, onde fala sobre a verba. Tanto é que prova que no começo tinha 3 caras só investigando. Enfim, foram usados 4 filmes. Desses filmes, uns inclusive foram pagos pelo bolso do próprio Holanda. Esses filmes foram gravados em 2 locais, Colares e um em Ananindeua. Foram esses 2 pontos. Não existe isso de 16 horas de filmagem. E quem achar que eu estou fazendo isso para querer ganhar alguma coisa ou querer criar alguma treta, é só voltar na entrevista do Holanda. E lá o Holanda fala. Foram 4 filmes, não tem tudo isso. O que o senhor imagina que foi feito da Operação Prato, dos documentos? Acho que estão arquivados sem dar muito valor a isso. Não tive conhecimento de nenhuma repercussão disso no Ministério da 500 fotografias, dezenas de filmes? Não foram 500 fotografias para eles. Foram as fotografias contidas no relatório, tá? Alguns negativos. A maioria ficou no Comar. Em Belém. Existe alguém lá que o senhor sabe que esteja tomando conta desse material? Ele está guardado no segundo Comar e você não vai obter nada a respeito disso.
Ninguém abre isso. Tem alguém tomando conta, alguém cuidando, mantendo isso aqui? A minha seção, com a qual eu pertenci, e fica guardado, mas você não terá sucesso nenhum. Ninguém abre, nem Brasília, nem Belém. Os meus filmes, os 4 filmes que foram feitos, filmes de filmadora, te falei que foram 500, mais de 500 fotografias, mas os filmes foram feitos 4. Um era do Ministério da Aeronáutica, 3 eram meus. Os 4 foram para o Ministério da Aeronáutica, eu nunca tive meu de volta. Os outros foram comprados com meu dinheiro, foram feitos por mim, e a Aeronáutica nunca me devolveu. O senhor nunca pensou em guardar um souvenir desse material? Não, veja bem, eu lhe falei, eu sempre, a Força Aérea foi e é a minha vida. Eu adoro a Força Aérea Brasileira, muito mais quando estava lá dentro. Tá? Hoje eu fico de fora, vendo como é que meus companheiros, os que me sucederam, como é que estão fazendo com ela, para que ela prospere, para que ela progrida, para que ela se engrandeça. A Operação Prato, ela tinha dificuldades. Ela não tava ali com a pompa, não, entendeu? Não existe isso de 16 horas. Tá, mas o Holanda fez filmagens, então. Poucas, mas fez. Quem auxiliou nessa parte de filmagem foi o irmão de maçonaria dele, que foi um civil que se envolveu nessa história, que era o Milton Mendonça. Milton Mendonça era um cinegrafista da TV Liberal em Belém. Foi ele que trouxe para o Pará esse conceito de filmagem, né? As primeiras filmagens das televisões paraenses foi graças ao trabalho do Milton Mendonça. Ele era irmão Rosa Cruz do Holanda, congregavam na mesma loja, e ele levou ele para fazer esses filmes. Ele filmou com uma filmadora que era emprestada do dono de uma empresa chamada Kovacs. Ele forneceu essa filmadora e o Milton fez filmagem, o piloto civil, agora eu vou me lembrar o nome dele, rapaz, tem muitos personagens, eu acabo esquecendo o nome de um ou outro, é natural. Foi o Milton Mendonça que fez algumas filmagens, como o próprio Holanda conta, mas também o Ernesto, eu vou falar o nome dele correto, é Virgílio Arantes de Melo. Então, só pontuando e corrigindo o que precisa corrigir. Quem filmou os filmes da Operação Prato foi o Milton Mendonça, que tinha domínio tanto na parte fotográfica quanto na parte de filme. Ele deu a contribuição dele ali, apesar de não ter nenhum documento que fala o nome do Milton como cinegrafista, mas ele estava ali, os relatórios comprovam isso, a fala do Holanda também. E um outro civil que aparece nas gravações é esse que eu falei, que era o Virgílio Arantes de Melo. Foi um piloto civil que colaborou com a Operação Prato. Ele também filmou os OVNIs, né, as evoluções dos OVNIs nos céus. O nome dele não é pronunciado pelo Holanda, mas os relatórios comprovam. Inclusive tem um nome lá na documentação que está assim, Série Virgílio. O Virgílio fez uma série de documentações desse fenômeno. E um outro, esse aqui, esse cara, olha, escutem o que eu vou dizer. O dia que acharem esse cara, se Deus quiser, eu espero que ele esteja vivo, conseguirem comprovar, ele vai ajudar a gente a entender muita coisa da Operação Prato. Calma, Heitor, peraí, calma rapidinho, peraí. Você tá me falando que essa pessoa que ajudou e tudo, ele é maçom? Mas assim, esses civis que eu citei aqui, o Milton Mendonça e o Virgílio, eles eram maçons. Eu não sei se o Virgílio era da mesma congregação do Holanda, isso aí eu não sei. Até peço desculpa se não existe a palavra congregação dentro da maçonaria. Me perdoem se eu estiver cometendo essa gafe aqui. Mas com certeza o Milton era, e ele inclusive ele era muito próximo da família do Holanda. Isso aí eu constatei conversando com os filhos do Holanda. Aqui é só a título de curiosidade, tá, pessoal? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não significa que a maçonaria estava envolvida na Operação Prato investigando. Não é isso. Exato. Eu sei que eles não estão envolvidos na investigação. Meu ponto é justamente porque se alguém da maçonaria auxiliou a Holanda ali, eu imagino, pelo menos eu acho que seria assim, essa pessoa provavelmente pegou uma cópia pra ele. A galera que tá escutando a gente aqui escutou semana passada o episódio Segredos da Maçonaria que eu lancei. E eu conheci, por uma grande coincidência assim da vida, eu conheci uma pessoa muito grande da maçonaria que me contou várias coisas, vários segredos da maçonaria. Inclusive, eu tô até arrepiado. Eu gravei com ele com a voz dele alterada porque ele não queria se identificar das coisas que ele tava falando. Então, senhor incógnito, eu sei que está me escutando. Você já sabe o que eu vou te pedir. Você vai olhar isso pra mim. Você vai vasculhar os seus irmãos aí na maçonaria e você vai conseguir informações disso pra mim. Heitor, pra você e pros ouvintes, eu prometo.
eu vou a fundo nessa história e eu vou trazer novidades. Aguarde. Para ajudar na pesquisa dele, eu vou até fornecer aqui algumas informações. Por favor. O proprietário, aqui é uma opinião minha, tá? O proprietário da Olaria Koifer, onde deu aquela história que teriam visto um ser saindo de dentro da nave, isso precisa ser contado aqui em outro momento. O dono da Olaria, o Paulo Koifer, ele era maçom. Oh, meu Deus do céu! O Holanda é maçom. E uma coisa que quando eu tava investigando, tava trabalhando em cima desse caso, assim, uma coisa que me deixou de queixo caído foi que aonde hoje é a Olaria é um terreno de uma igreja e é uma seita. Não vou me recordar o nome da seita aqui agora, mas essa seita tem como um líder uma pessoa que afirma que tem contato com extraterrestres e se comunica com eles. Aí, na época, eu fiquei assim, cara, pelo amor de Deus, a gente acha a Olaria 40 anos depois dos episódios ali, aí quer dizer que agora a Olaria é de propriedade de uma seita, e essa seita acredita em vida extraterrestre e até há quem afirme que tem contato. Cara, isso é coincidência demais. Não é coincidência, então. Não é, aí que tá o ponto, não é coincidência. Isso não acontece à toa. Por que esse lugar foi transformado numa igreja para contato? Porque, por que às vezes uma igreja surge em determinado lugar? Porque às vezes naquele lugar aconteceu algum evento que para as pessoas aquele lugar é um lugar sagrado, é um lugar místico. Então, se aconteceu uma coisa dessa na Olaria, cara, muito natural que fosse transformado num templo de adoração justamente a esses seres. Meu amigo, nós vamos desembolar esse novelo de lã. Nós vamos desembolar. Na próxima vinda aqui, eu trago o nome exatamente da denominação da seita, né? Trago até mais informações, não quero falar alguma coisa aqui imprecisa, mas enfim, lá pro seu amigo, as informações que ele precisa saber. O Holanda era de Belém, em Belém ele participava de uma loja maçônica, depois ele saiu e passou para uma outra denominação chamada Rosa Cruz. Sim, Rosa Cruz, porque inclusive essa pessoa que eu conversei, ela é grande na maçonaria, mas ela é maior ainda na Rosa Cruz. Perfeito. Só para concluir lá o assunto dos filmes, né? Houve essa colaboração, na minha parte especulativa, que foi o Milton Mendonça que fez uns filmes, a outra que é comprovada através de documentos, a participação do Virgílio, e tem uma aqui que ela isso foi uma questão que deu dor de cabeça os colegas que estavam trabalhando comigo lá no material da Globo, que é tentar encontrar quem é o oficial do CISA, que nos relatórios aparece como George. Ele era um agente do CISA que veio de Brasília, ele filmou a tal bola de futebol americano. Ah, você tá brincando. Olha, e eu vou provar isso agora, só voltando no tempo aqui e vendo a entrevista do Holanda. O Holanda diz assim mesmo: eu bati no ombro do japonês e disse, para um instantinho aí, esse japonês que ele está se referindo é o agente George, é o agente que veio de Brasília investigar esse fenômeno. Eu lembro dessa parte da entrevista do Holanda, eu lembro. Se bem que tem uma coisa assim que tá errada aqui. O Holanda não pode ter batido no ombro do cara e ter mandado o cara fazer isso, porque o cara veio de Brasília e o cara tava chefiando a Operação Prato. Quem coordenou a Operação Prato nessa fase foi o George. E, cara, com quem eu conversei, não consegue me dizer quem é. Os colegas foram a fundo, entraram ali em determinados bancos de dados bem restritos e conseguiram algumas coisas, mas não conseguiram comprovar com exatidão quem é o agente George. Esse homem, eu espero que esteja vivo, ele precisa aparecer, algum ufólogo, seja lá, goste de mim, não goste de mim, goste de ti, não goste de ti, precisa localizar e trazer o depoimento dele, porque é ele que vai dar força no depoimento do Holanda, porque se ele também viu a bola de futebol americano, são dois oficiais, um superior e um outro inferior, vai formar uma documentação que quando nós formos cobrar através dos mecanismos da lei, a gente pode pegar, olha, vamos dizer assim, o oficial Jorge fulano de tal, em entrevista para o ufólogo tal, ele afirma que também esteve presente e filmou a bola de futebol americano. É mais uma coisa que vai forçar essas instituições a liberarem. Cara, eu preciso ver esse vídeo. Eu acredito que ainda existam esses filmes e que deve ter mais coisas, de repente, não somente da aeronáutica, mas também da Marinha. Eu volto a dizer, a Marinha foi mais ambiciosa que a Operação Prato. Primeiro porque eles começaram em maio. O CNMar lançou uma nota para todas as instituições
dando conta do que estava acontecendo. Eles mandaram um informe que foi para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal, para a Polícia Estadual, dando conta dessas informações. O CNMAR estava interessado nisso aí. E eles passaram por Colares antes. Olha que doido. Eles passaram por Colares antes da Operação Prato. E a gente não tem nada, cara. Nada. A não ser, claro, esse documento que foi obtido, né? Que estava em posse do Sargento Flávio, né? Em que ele, em conversa com um colega da Marinha, conseguiu esse documento. Cara, a gente precisa entender melhor. Olha, inclusive, eu digo aqui, quando chegar nesse documento da Marinha, a gente vai entender como foi que esse fenômeno aconteceu ali na região de Bragança, Augusto Correia, em outras localidades. Porque quando eu estive investigando o material da Elizabeth Berry, eu encontrei pessoas lá que diziam, olha, aquelas luzes apareciam aqui. Só que eles não usam nave, né? Eles usam aquelas tochas de fogo, descia, passou por aqui, passou por ali, atingiu o fulano. A gente vai poder entender como esse fenômeno atuou em outras regiões. Olha, não faz o quê? Faz menos de um ano aí, eu tive um trabalho com o Marcos Seixas, investigando o material na imprensa, a gente descobriu que o fenômeno chupa-chupa passou em 76 pelo Piauí, numa região ali conhecida como Pedro II. Aquela coisa da nave aparecer, atingir a pessoa, cair, desmaiar, ir para o hospital, voltar do hospital e ficar doente com febre, dor de cabeça, diarreia. E isso também aconteceu no Piauí. E a gente lá nessa live, a gente mostrou lá jornais da época. E até então, a gente sabia de Pará e de Maranhão. A gente não sabia do Piauí. Só ouvia relato. Ô, Heitor, nós vamos voltar. Você vai voltar aqui muitas vezes ainda, mas vamos ficando por aqui hoje. Eu preciso de tempo para trabalhar essas informações que você me deu, correr atrás de informações. Então, hoje nós encerramos aqui essa história, mas nosso papo vai continuar em vários episódios ainda. Pode anotar. Você está ouvindo Acredite Se Quiser. Então foi isso. Hoje, acho que, apesar de a gente ter lançado vários episódios aqui sobre Operação Prato, esse aqui a gente não pode nem falar assim que é da Operação Prato, mas pra mim está sim dentro dela. E, Heitor, te agradecer muito, mas muito mesmo a conversa aqui hoje. Eu poderia ficar batendo papo com você aqui horas discutindo isso. Então você já tá mais do que convidado pra voltar aqui, meu amigo. E eu espero que da próxima vez que você voltar aqui, eu tenha algumas informações novas pra te passar, que eu vou fazer minha pesquisa, vou fazer meu deverzinho de casa aqui. Então, muito obrigado pela conversa de hoje, pelas informações que você trouxe. Tamo junto demais, meu amigo. Sinta-se abraçado com o abraço de urso e fique à vontade aí pra divulgar pessoal seu trabalho, onde eles encontram o material seu, sua pesquisa. Fique à vontade. Meu querido PH, sou eu que agradeço. Agradeço também já, falando mais uma vez, te pedindo desculpa. Gente, o PH me procurou bastante, ele insistiu bastante, já era para me ter gravado isso há muito tempo. Só que, infelizmente, eu estava numa mudança, estava com alguns problemas pessoais e não foi possível, no momento hábil que ele precisava, eu gravar. Eu só consegui hoje. Antes tarde do que nunca. É antes tarde do que nunca, né? Mas, de qualquer forma, eu fico imensamente agradecido por ele ter me dado essa oportunidade de falar aqui e mostrar, olha, pessoal, Operação Prato é isso. Tem casos dentro da Operação Prato que são tão fantásticos e ainda não são conhecidos. O próprio PH falou, ele não tinha o conhecimento a fundo sobre esse caso da Operação Prato, né? Sobre esse caso da Fazenda Jeju, melhor dizendo, né? E é um caso fantástico e tem outros tantos detalhes que a gente ainda não conhece e que a gente precisa conhecer para que num futuro a gente tenha uma melhor documentação, uma melhor clareza do que realmente foi esse fenômeno. Mais uma vez, obrigado. Valeu demais, tamo junto. Como sempre, eu vou deixar na descrição do episódio aqui o link do canal do Heitor, o Na Rota das Luzes, que tem muito material lá da Operação Prato. O Heitor tá sempre fazendo um trabalho de pesquisa, sempre aprimorando, sempre trazendo mais coisa para colocar no canal. Então fiquem de olho. E lá na descrição do episódio também tem um link para o nosso Apoia-se e nosso Patreon. Por enquanto, que dentro de no máximo 2 semanas nosso site vai estar no ar. E tudo que vocês fazem no Apoia-se e no Patreon, vocês podem fazer no nosso site, que também vai ter uma loja com action figures, bustos de extraterrestres, miniaturas, várias coisas, camisas, canecas, livros. Então fiquem de olho que o nosso site já está para entrar no ar. Valeu! Nos vemos na próxima semana com mais histórias inacreditáveis, pesquisas incríveis e coisas inéditas da ufologia. Estamos sempre pesquisando. E não se esqueçam que aqui nós só trazemos as histórias
histórias, as notícias, as informações. Acredite se quiser.